Abagué, Abaiô, Kunumietá. E aí, pessoal, como vocês estão? Abapendê. Espero que vocês estejam bem. Um auê, auê para vocês, um salve, salve, tá? Para quem tá aí pela primeira vez, né? Hoje nós vamos para nossa aula de Tupi, Tupinambá, Tupi Antigo, Tupiniquim, enfim, como vocês queiram chamar, língua brasílica, né? A verdadeira língua brasílica. Bom, esse idioma aqui é um conteúdo extra. Estou seguindo a ISO 639-2 e é para homeschooling. Se é para homeschooling, obviamente que são para crianças e adolescentes, tá bom? Então já tenho isso em mente que são para crianças e adolescentes. Você, professor que está assistindo, você, aluno, pai, mãe, criança, enfim, tenha isso em mente que o conteúdo do Tupi aqui que eu estou usando é voltado para crianças, não é voltado para faculdades. Então vai ter alguns momentos que eu vou trazer coisas que não são como fala, que são próprios para crianças, que não seguem 100% o conteúdo de faculdade. Por quê? Se eu seguir aqui o conteúdo de faculdade à risca, se eu seguir a metodologia à risca do Tupi antigo, as crianças não vão entender. Se eu já chegar aqui falando de gramática, de fonologia, as crianças não vão entender nada se eu já entrar em conteúdo de faculdade. Então eu não vou entrar, tá? Então não espere as minhas aulas bater com a faculdade. Não é isso. Não é isso a ideia, tá? A ideia aqui, nós, do Todos pelo Homeschooling, eu como professor, o pessoal que administra aqui o Todos pelo Homeschooling, a ideia aqui é trazer para crianças, tá? Então, assim, vai ter coisas que nós vamos estar seguindo a faculdade, mas vai ter coisas que não. Até porque, além do homeschooling, eu estou trazendo para alguns de vocês a opção do unschooling, que é a desescolarização. Ou seja, não seguir padrões, tá? Ok? Tá legal? E nessa aula de hoje eu queria falar também que eu pesquisando, né, a FUNAI, a FUNASA, né, ela me fez encontrar uma outra tribo que fala o Tupi, Tupiniquim, fica no Espírito Santo, tá? Então, além da Bahia, que tem uma tribo lá que fala esse Tupi, nós temos no Espírito Santo também um grupo isolado ali, um grupo minoritário ali, né? Que fala o Tupi também, tá? Não é o Guarani, é Tupi mesmo. Tupi, Tupiniquim, Tupinambá, esse idioma, tá? Ok? Só que são dialetos. Entendam que Tupi antigo, Tupinambá, Tupiniquim é o mesmo idioma. São só dialetos, ou seja, são sotaques, tá legal? Então, quando você fala, o Tupiniquim, uma tribo fala Tupiniquim, a tribo fala Tupi. Uma tribo fala Tupinambá, a tribo fala Tupi. Então, veja, o Tupi antigo não é uma língua morta, ela existe, ela é falada, ela é estudada e tem ainda tribos que usam. São minorias, mas tem, são as tribos sobreviventes, né? Então, eu já sabia que tinha uma tribo na Bahia e eu descobri recentemente por causa da FUNAI, né, que no Espírito Santo tem uma tribo ali, um grupo minoritário ali, são pouquíssimas pessoas, que tem o Tupi também, tá? Esse Tupi que estamos estudando aqui, tá legal? Só que é um outro sotaque, tá legal? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje, basicamente, nós vamos falar sobre vocabulário, então precisamos apenas de dedicação de vocês, tá legal? Beleza? E tenham isso em mente que todo o conteúdo que estamos estudando são substantivos, ok? E novamente, que horas eu vou seguir os padrões e vai ter horas que eu vou mostrar para vocês o ensino de forma desescolarizada, beleza? Então, ora eu vou seguir a metodologia de Eduardo Navarro, ora eu vou seguir de outros tupinólogos, tá? Outras pessoas que estudam ou que já estudaram, que têm dicionário e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Vamos começar agora. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu estou falando assim para vocês que estão acompanhando as aulas, porque assim, as línguas indígenas, de uma maneira geral, elas têm a tendência de não seguir padrões, porque elas são línguas orais, né? Não tem escrita. A gente, nós, por exemplo, os portugueses, os espanhóis e os demais povos que trouxeram a escrita, né? Então, de maneira geral, e padronizou, né, também. Tem língua que até hoje ainda não é padronizada, né? Então, por exemplo, assim, a tendência das línguas indígenas é não ter padronização por serem orais. Nós,
para a nossa compreensão, nós padronizamos. Então, vai ter hora que vocês vão ver a escrita de um jeito, vai ter de outro, depende do autor, da época, certo? Beleza? Então, eu uso o Eduardo Navarro porque acho a melhor opção, inclusive. Mas tem os outros mais antigos, tá? Bom, vamos lá. À minha esquerda é o tupi, tá? Tupinambá, tupiniquim, tupi antigo ou língua brasílica, como vocês querem chamar. E aqui à minha direita é o português, que é a língua peró. Tá? Em português, em tupi a língua portuguesa é peró, que são os portugueses. Então vamos lá, ó. Miapé, miapé, biscoito. Miapé, biscoito. Ou bolacha, pode ser bolacha também, tá? Biscoito ou bolacha, porque não tem distinção para eles, biscoito e bolacha, tá? Temos o pirá, pirá, pescado, pode ser traduzido como peixe, tá? É que tem regiões do Nordeste que usa a palavra peixe, né, que foi pego como pescado. Por exemplo, nos países que fala português também tem isso, mas no Brasil, de maneira geral, fala só peixe mesmo. É um costume nosso, uma tradição nossa. Então, você vai encontrar pirá como peixe e, dependendo do lugar, pescado, tá? Mas é a mesma coisa. Pescado é peixe, tá legal? Não é uma espécie de peixe, é a palavra peixe, que foi fora d'água, tá legal? Então, pirá, beleza? Cana, tá? A cana, eu coloquei junto com os alimentos, porque com a cana nós temos o caldo de cana, nós temos a rapadura e entre outras coisas que fazemos com a cana com bebida, né? O açúcar e assim por diante. Então, vamos lá. Cana tem 3 formas de falar em tupi. Nós temos caiana. Coloquei esse por ser mais fácil, acredito que seja mais fácil para as crianças e para vocês. Tem a forma caiana com C em vez de K, e tem a forma taquareen, que é semelhante à língua guarani, a língua vainhen, tá semelhante, tá? Então pode ser caiana, caiana e taquareen, para cana, legal? Carne é traduzido como to'o, to'o. Dependendo da pessoa, do discurso, pode ser ro'o, so'o, tá legal? Mas é to'o, carne, tá? Porque uma coisa que nós vamos ver, as línguas indígenas que nem o tupi e o guarani, por exemplo, eles têm eles também têm a escrita das palavras pela pessoa. Por exemplo, os verbos, nós conjugamos os verbos, certo? Nos idiomas indígenas, nós conjugamos os substantivos também. Então, é verbos e substantivos. Então, muda a escrita. Tem essas regras que nós vamos ver, tá? Então, to'o, carne. Lembra sempre do apóstrofo, dá uma pausa, tá legal? Acaiutim, acaiutim, castanha. Pode ser castanha de caju, ou você pode falar assim, no caso da castanha de caju, que é mais correto, né? Pode falar acaiá, acaiu, acaiá, que é castanha de caju. Né? Primeiro vem o acaiu e depois o acaiá, que é castanha de caju. Ou só assim, acaiatim, que é castanha, tá? Beleza? Tanto faz. Esse aqui é mais fácil. Doce, bala. Então, os indígenas, os tupiniquins, eles não conhecem o termo bala. Então, para eles, bala, doce, sobremesa é tudo a mesma coisa. Então, para eles, tudo que for doce, eles entendem da mesma forma. Doce, nós podemos, ou bala, bala que as crianças gostam, podemos falar em, desta forma. Em, com uma pausa no mesmo. Em. Ok? Então, para doce, bala, sobremesa, tá legal? Vamos para leite. Leite em tupi, tupiniquim, tem 2 formas de falar. Podemos falar igual ao guarani, que em guarani, leite se fala cambã. Aqui em tupi, nós estamos vendo tupi aqui, também pode ser cambã. Ou então, do jeito que está aqui que eu coloquei para vocês, ó, camb, com B como se fosse mudo no final, camb. Né? Nós pronunciamos o B, mas de uma forma bem surda. Camb, tá? Então pode ser cambã com K e com Y ou camb, leite, tá bom? Deixa eu bater numa tecla para vocês, porque vai ter pessoas que podem confundir. Tupi antigo ou tupiniquim ou tupinambá ou língua brasílica é um idioma.
Guarani é outro idioma, outro mundo, outro povo, é diferente, tá bom? Então já tenha isso em mente, isso aqui é Tupi, não é Guarani, beleza? Mel, em Tupi nós falamos tuapira, 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 tá? Lembrando que o Y tem esse som gutural de então tuapira, mel, ok? Obviamente, por serem idiomas diferentes, o Tupi e o Guarani serem diferentes, obviamente que as palavras também são diferentes. Um caso ou outro vão ter palavras parecidas, beleza? Temos aqui ó, o óleo, yandı, 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 óleo, tá? Beleza? Atenção aos acentos, tá? O acento circunflexo, esse aqui, esse Vzinho aqui, ele indica ditongos. Então, toda vez que tiver ele, nós vamos falar as letras juntas. É como se o A e o I estivessem juntos, fosse uma letra só. Yan, yan, tá? O acento agudo, que nem esse aqui, quando vemos em tupi, ele indica a sílaba tônica, tá? Diferente do português, que usamos usamos o agudo também, mas acabamos usando outros acentos, tá? Também para dizer quando é tônico, tá legal? Então depende, tá? Depende da palavra, depende do dialeto, do sotaque, depende, ok? Só atenção a isso. Ovo, podemos falar tupi-a, ou ainda upi-a, ou rupi-a, supi-a, ok? Então tupi-a, ovo. Tupi-a, ovo, ok? Que mais? Suco nós falamos tupuera, 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 tá? Então, som gutural, o Y tem som de t, e aqui é tudo junto, o com E junto, tupuera, tá? Tupi não tem muito segredo não, pessoal. Nós só pronunciamos junto e pronunciamos do jeito que está escrito, basicamente. A única coisa é que o tupi tem muito acento. Se vocês perceberem, muitas palavras terão acento aqui. Bolo, em tupi antigo, temos duas formas de falar. Podemos falar beiu, do jeito que está aqui, beiu, beiu, tudo junto. Aqui é um tritongo, no caso, beiu, né? Beiu, tudo junto. Ou ainda, podemos falar beiju, beiju, com U no final, beiju, e acento, beiju, que é bolo, tá legal? Ok? Então é bolo. Acredito eu não achei em dicionário, mas acredito que torta também tem a mesma tradução que bolo, tá? A diferença é que vai ser torta doce ou salgada, eu acredito que seria isso, tá? Mas como eu não achei no dicionário e temos pouquíssimos povos de tupi vivo, então assim eu não sei dizer, tá? Então acredito que sim. Vamos lá. Pão nós temos duas formas de falar e escrever, porém são muito parecidas. A diferença é que uma tem I com U, a outra tem Y. Então, embuiapé ou embiapé, tá? Embuiapé ou embiapé. Pode ser pão, ok? Esse aqui, até onde eu saiba, é o mais usado. Pelo dicionário, né? Pelo menos esse aqui é o mais usado. Embuiapé, pão. Tá legal? Bom, temos aqui o ensopado. Por favor, pessoas, não confundem ensopado com sopa, que são coisas diferentes, tá? Sopa é uma coisa, ensopado é outra. Ok? Então vamos lá. Em tupi, ensopado é mindupurão, 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 tá bom? Ensopado. Pode ser a tradução também de estufado, também, pode ser. Ok? Farinha é fácil de falar, no caso. Temos o I, tá? Fala-se o U, aí o apóstrofo, dando uma pausa, e o I. O I. O apóstrofo é basicamente isso, pessoal. É para você dar uma pausa, para você não emitir som, e separar a sílaba. É basicamente isso. Então, separar a sílaba é muito fácil, é só usar o apóstrofo. Para você saber quando é uma sílaba e quando é outra. O I, farinha. Sal em tupi é yucura, 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 ok? Sal. Mingau é fácil, hein? Mingau, mingau, mingau.
Mingau. Mingau. Camarão, quem não gosta de um camarãozinho, né? Potim, potim, potim. Inclusive é um dos alimentos principais dos tupiniquins, o camarão. Potim, camarão. Teve alguns tupinólogos que usaram isso aqui como tradução, tá? Novamente, tupinólogo, não fui eu. Isso aqui são tupinólogos que usaram isso aqui como tradução, tá? Se os índios conhecessem isso aqui, seria essa tradução. A diferença, em vez de ser com Y, seria com I. Então, whisky, whisky. Até porque é uma palavra estrangeira. Então, isso aqui basicamente é um neologismo e posso dizer, entre aspas, que poderia ser um empréstimo lexical, né? Mas isso aqui, alguns topinólogos traduziram assim, se existisse o whisky na época, né? Então, ficaria assim, ok? Em tupi, no caso. Fica até fácil, parecido, né? Beleza? Pizza, a mesma coisa. Tem muitas palavras que são tupinólogos que traduziram, pesquisaram, analisaram a estrutura do idioma e chegaram nisso aqui. Tem palavras que são de dicionário e tem palavras que são tupinólogos que traduziram, eles colocaram em seus artigos e algumas palavras, inclusive, foram para os dicionários. Tá? Então veja, pizza fica pizza, 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 com S, pizza, pizza, pizza. Plural de pizza, pizzaeta, ok? Açúcar, diferente do Guarani, o Guarani, açúcar se fala eiratã. Em Tupi, o açúcar é falado desta forma, açúcar, 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 com K, tá? Açúcar, ok? Bom, esta palavra tem um monte de tradução, então assim, vamos lá, vamos por partes. A palavra caba, caba, caba. A palavra caba pode ser nata de leite, pode ser creme de leite, pode ser iogurte também. E pode ser gordura. Então veja, a palavra caba pode ser gordura, pode ser iogurte, Danone, né? Pode ser nata e creme de leite, tá? Lembrando que Danone não é nome, é uma marca, tá? Mas nós temos o costume de falar Danone. Então pode ser iogurte, gordura, nata ou creme de leite. Caba. Beleza? A tradução que eu encontrei para vinho foi vino, desta forma, vino, ok? Novamente, eu não sei todas as palavras, eu pego do dicionário e de tupinólogos, eu pesquiso antes de colocar aqui. Eu busco fontes antes. É que eu não coloco as fontes para vocês, mas eu busco as fontes antes, tá bom? Chocolate é chocora, 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 com acento, chocora. Tá? Aqui tá indicando a sílaba tônica, chocora. Beleza? Fácil. Quem não gosta de chocolate, né? Bom, tapioca, que é uma comida, inclusive, muito tupiniquim, muito indígena, inclusive. Vamos lá. Tapioca, tapioca, com essa pausa aqui no meio. Tapioca, tapioca. Legal? Chimarrão. Vamos lá, chimarrão. A tradução para chimarrão pode ser ka'au, ka'au. Que essa tradução, na verdade, significa um pouco mais além do chimarrão. Por exemplo, ka'au significa erva mate, ou chamate, que nós conhecemos, né? A erva mate, tá? Pode ser chimarrão, tererê. E, pessoal, só por curiosidade, deixa eu falar para vocês uma coisa, que às vezes as pessoas, por não saber, por ser nomes parecidos, as pessoas acabam pensando besteira sem querer. O chimarrão é feito com a erva mate. Essa erva mate, dependendo do país, da região que vocês vão, ela tem nomes diferentes. Por exemplo, tem países que a erva mate se chama folhas de coca. Inclusive, a Coca-Cola que nós bebemos é feito com folhas de coca. Folhas de coca não é droga, folhas de coca é a erva mate, é o chamate que nós tomamos, tá?
que vai no chimarrão, que vai no tererê paraguaio, tá? Então, assim, dependendo do país, da região, tem um nome, né? Para os indígenas é Ka'au, mas, por exemplo, se você pegar a América Latina, vão chamar de folhas de coca, vai ter lugar que vão chamar só de erva mate mesmo, tá? Então, folhas de coca é um nome que se dá à erva mate, tá legal? Não é droga, por favor, pelo amor de Deus, né? Eu tô dando conteúdo aqui para crianças, então já tenho isso em mente, tá legal? É só um nome que é parecido, tá bom? A Coca-Cola, inclusive, usa o chamate misturado com outras coisas, com caramelo e assim por diante, beleza? Mas ninguém sabe ao certo a fórmula, tá bom? Então só para não confundir, para ficar na curiosidade, tá? Vamos lá. Refrigerante. Bom, acredito que isso aqui também é uma tradução de tupinólogos, né? Acredito eu. Até porque eu encontrei pesquisando na internet traduções em tupi, beleza? Vamos lá. Imbopu apiro ha. Eu mesmo nunca vi essa palavra aqui, então para mim é uma novidade. Imbopu apiro ha. Ambopu apiro ha. Refrigerante. Azeite. Então, em tupi, isso acontece com as línguas indígenas, tá? Os tupiniquins, eles não conhecem o que é azeitona, azeite, né? Então, assim, até porque azeitona, azeite é mais ali da região europeia, né? Ali né, do Oriente Médio. Então, assim, o pessoal não conhece muito, né? Então, a tradução que tem na verdade, assim, é óleo de azeitona. Essa é a tradução. Então, o que está escrito aqui, na verdade, é óleo de azeitona, que é azeite, tá? Então, fica assim, yandu, que é óleo, e tarumaite, a azeitona. Então, óleo de azeitona, ou azeite, tá? A mesma coisa com o dendê. O dendê, tipo, eles conhecem, mas a tradução fica yandu dendê, que seria óleo de dendê, tá? Ou azeite de dendê. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Yandu tarumaite, a azeite, que é o azeite de oliva que vocês conhecem, beleza? Tarumaite A é azeitona, azeite, tá? Almôndega tem uma tradução interessante, ó. To'o, que significa carne, apu-a, que significa circular ou esférico. Então, to'o apu-a, almôndega, ou seja, carne circular, almôndega, esférica, enfim. To'o apu-a, almôndega, beleza? Bom, o bife que nós comemos, né, que vocês comem aí, o bife é literalmente carne de vaca ou carne de boi, essa é a tradução. Então aqui está escrito carne de boi, bife, tá? Então fica tapi irusu to'o, tapi irusu to'o, tapi irusu significa boi, vaca, to'o, carne, então bife. Tapi irusu to'o, carne, bife, tá? No caso é o bife, tá bom? A tradução que eu encontrei para isso aqui, eu encontrei junto com conteúdo, dicionário, né, online para Tupi e Guarani. Então eu encontrei para os dois, tanto para o Tupi quanto para o Guarani, a mesma tradução. Então está traduzido assim, ó. Tembi-u, que significa comida ou alimento, ro-u, gelado, ou seja, alimento gelado, alimento frio, ou seja, tembi-u, ro-u, picolé. Tá bom? Tembi-u, ro-u, picolé. Bom? Sorvete é essa tradução. Tupi areen, tupi areen, tupi areen. O Y novamente, ó, som gutural, tupi areen, beleza? Frango segue a mesma estrutura, né? As carnes, né, de animais seguem a mesma estrutura, né? Então, por exemplo, aqui é carne de galinha, carne de galo, então, ou seja, frango, né? Para quem não sabe, também os indígenas também comem galo, galinha, não é só franguinho, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Aqui está escrito guira sapucaia. Guira sapucaia significa galinha, galo, né? E o to'o, carne, ou seja, carne de galinha, carne de galo, frango. Tá legal? Guira sapucaia to'o. Guira sapucaia to'o, frango, beleza? Pamonha, tá?
D, R, T, T. É um pouco ruim de falar, confesso. B, R, T, T. B, R, T, T. Para pronunciar esse som, coloque a língua ou no céu da boca e fale fale a letra U, ou então faça um bico, que nem os alemães fazem, e fale U, com a boca fechada. Que sai o mesmo som. Tá bom? Pamonha. Comida típica dos tupiniquins também. Polenta, a tradução para polenta é canguig, canguig, canguig. Plural de polentas, canguigueta. Tá bom? Vamos lá. A tradução para queijo é queso. Porém, assim, os tupiniquins não conheciam o que era queijo, né? Então, depois com a chegada dos portugueses, né, toda a colonização, aquela história que todo mundo conhece, aí, né, com a chegada das vacas, dos bois, enfim, aí teve a criação, né, produção de leite, essas coisas, e aí tem a tradução para queijo. Então, queso, tá legal? Queijo, queso, ok? A palavra chá é traduzida em tupi como nhannaru, nhannaru, nhannaru. Desse jeito aqui, ó. Nhannaru. Tá legal? Chá. Nha, nha. Só que com acento em cima fica nhan. Nhannaru, chá. Pipoca, inclusive, essa palavra pipoca, o português recebeu influência do tupi, inclusive por isso o nome é pipoca. Pipoca significa. Ai, como que era o nome? Que estoura, que sai a pele. É algo assim, pipoca, né? Que estoura, né? Que faz sentido com a palavra pipoca o milho estoura, né? Para virar pipoca. Então, pipoca é pipoca. Com K, a pronúncia é a mesma, mas tem uma pausa aqui. Pipoca. Pipoca. Pipoca, pipoca. Beleza? Fácil. Bom, a palavra siri, né, em tupi fala-se seri, seri, com E. Em alguns lugares vai falar com I, siri, mas é com E, seri, siri, tá? O siri é uma comida meio típica deles também, dos tupiniquins, tá? Eu tô aproveitando e trazendo um pouquinho já que não tem tanto vocabulário, né? Eu tô trazendo um pouco o vocabulário da gastronomia deles, o que eles comem, né? Que eles têm costume de comer, né? Tá? Canjica, tá? Engraçado, essa palavra é muito engraçada, me chamou muita atenção, porque assim, em português, canjica é com J, mas a tradução que eu encontrei em tupi é com G, sendo que o J basicamente nós pegamos emprestado do tupi, basicamente. As palavras que tem J vem tudo do tupi, né? E aqui é curioso, porque em tupi fica com G, então eu achei muito curioso isso. Então, canjica com J, canjica com G, olha. Achei muito curioso. Isso também é bem típico do Brasil nosso, né? Criação do brasileiro, inclusive. A cachaça, tá? Ou pinga, ou aguardente, como você queira chamar, é uma bebida somente para adultos, não é para crianças. Já tenho isso em mente, vocês que estão vendo a minha aula aqui, tá bom? Mas a tradução que eu encontrei para cachaça tem duas formas. Pode falar cachaço com O, do jeito que está aqui, ou ainda com A. Porque a palavra cachaço, por causa dos portugueses, a cachaça significa algo porco, algo mais rústico, né? Então, tipo assim, seria uma bebida porca, ou seja, uma bebida mais rústica. Tanto que a palavra cachaça é usada, era uma bebida, né, para escravos. Para quem não sabe a história do Brasil, a cachaça era uma bebida que davam para os escravos, tá? Não era a realeza que tomava, eram os escravos. Opa, voltamos aqui. Então, como eu estava falando, a cachaça era usada para escravos, tá? Não era a realeza que tomava. Era só os escravos mesmo, tá? Que era proposital, inclusive, para embriagar eles. Vamos lá. Eu aproveitei e trouxe umas frutas para vocês que eu tinha esquecido de colocar na lista de frutas. Então, eu tô colocando aqui. A fruta cidra, para quem não conhece, isso aqui é uma cidra, tá? Eis a sua tradução. Baguaçu. Baguaçu, com S, tá? Vai ter palavra que é com cedilha, vai ter palavra que é com S, ok?
Então, cidra. A cidra é traduzida como uma fruta grande, iguaçu é grande, né? Vamos lá. Uvaia, tá? Que é uma fruta bem nossa, também brasileira. Ubaia. Ubaia. Tá? Ubaia, uvaia. Tá legal? Também uma fruta nossa, consumida pelos índios. A paçoca. A paçoca também vem do termo tupi, poçoc. Poçoc significa esmigalhar, poçoc. Então, com a palavra final aqui, então paçoca, né? Mas assim, em tupi é poçoc, poçoca, né? Ok? Porém, assim, poçoc em tupi pode ser o verbo esmigalhar. No caso do doce, aí você tem que estar numa. Vai depender do contexto. Então, no contexto de comida, se você falar poçoc, poçac, poçoca, né? Vão entender que é o doce paçoca, mas a poçoca também é um verbo indicado esmigalhar, tá? Então, paçoca, poçoca, tá? E sim com cedilha, porque o tupi usa cedilha, né? No tupi não existe Z, mas existe o cedilha, tá? Sopa pode ser traduzida como tucuê, tucuê, tá? Tucuê, beleza? Bom, temos aqui o trigo. O trigo tem uma curiosidade. O trigo também não tinha na época aqui nas Américas, principalmente na América do Sul, né? Então, assim, o trigo é uma coisa mais ali da Europa, é mais de clima frio, né? Talvez até existia trigo em algum lugar aqui sem nós sabermos, né? Ou pelo menos eu não conheço nenhum lugar aqui que tenha trigo antes, né? Então, assim, o trigo ele é mais comum na Europa, ali no Oriente Médio, enfim. Então, a tradução que tem para trigo, eles chamam de pequeno arroz. A tradução disso aqui é pequeno arroz. Abati é arroz, pode ser milho também, dependendo do caso. Então, a tradução pode ser pequeno milho, pequeno arroz. Então, fica abati-min ou abatimirim. Pode ser abatimirim, para se referir a trigo, ou abatimim, como está aqui, para se referir a trigo, tá legal? Pode ser essas duas formas. Presunto, tá? A tradução para presunto é kuvanju, kuvanju, ok? Kuvanju, presunto, tá bom? Tradução para presunto. Salada de frutas é um termo um pouco complicado de falar aqui, mas vamos lá. Vocês que estão aprendendo tupi comigo, salada de frutas é uma palavra composta, né? Então, assim, em tupi é a mesma coisa, é uma palavra composta. Então, veja. A primeira palavra aqui, essa gigantona aqui, é a palavra salada, que é ri-u-pu-ge-re-a. Ri-u-pu-ge-re-a. Isso aqui é salada, essa palavra que eu falei aqui. Essa segunda palavra, ubaetá, 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 é frutas. E o D que está aqui no meio, que é uma preposição, é o sui. Sui. É que a ordem das preposições é invertida em tupi, tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa em guarani. Em tupi e guarani, nós temos as posposições, que são aquelas preposições que vão no final, né, das frases. No português, vem antes, tá? Vem no meio, vem antes, tá? Então é só essa diferença. Então, esse sui que aparece no final das palavras, pupé, essas coisas, é tudo preposição. Então, veja. Ri-u-pu-ge-re-a, ubaetá sui. Ri-u-pu-ge-re-a, ubaetá sui. Salada de frutas, tá? Beleza? Se for muito difícil, fale palavra por palavra, sílaba a sílaba, ou coloque o meu vídeo mais devagar para ver como fica, tá bom? Vinagre, eu encontrei a tradução como kaguihai, 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 vinagre, ok? Acredito que isso aqui também seja um neologismo ou então um empréstimo lexical, tá? Cannelloni é igual cannellone, só que é com K em vez de C. Cannelloni, cannelloni. Bebidas, de maneira geral, pode ser água, pode ser bebida alcoólica, pode ser suco. Podemos falar assim, ou líquido, tá? Pode ser líquidos também. A palavra tsuku, 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 tá? Então aqui, ó, tsuku,
ku, tá? Então pode ser bebida, pode ser líquido, tá bom? Não confunda com esta palavra aqui, ó. Tuku, que é lagosta. Tuku, lagosta. Tuku, bebida. Veja a pronúncia a diferença. Aqui é tuku e aqui é tuku. Ok? Pronúncias diferentes, tá bom? Canela, a tradução é aju, canela. Beleza? Canela. Vamos lá. Manteiga. A manteiga eu encontrei a tradução como manteca. Manteca. Tá, dessa forma aqui, manteca. Com C, manteca. Bom? Porém, acredito eu, isso aqui é uma opinião minha, tá? Acredito eu que a palavra caba pode ser manteiga também, já que significa gordura, nata de leite, coisas assim. Então pode ser manteca ou caba, tá? Acredito eu. Vamos lá. Torrada, tá? A torrada tem essa tradução aqui, ó, que seria pão queimado ou pão tostado, torrada, tá? Então veja, pé é o nosso pão e a em bé seria torrado, queimado, tostado. Então pão tostado seria torrada, né? Então pé a em bé, torrada. Pé a em bé, torrada, tá bom? Verduras, legumes pode ser caavo, verduras. Plural de verduras é caavoeta, ok? Essa aqui foi a tradução mais estranha que eu já vi nesse idioma. Mostarda. Mostarda, eu encontrei a tradução como mostaça, com cedilha. Mostaça. Mostaça. Então, o molho de mostarda é mostaça, tá? Isso aqui também me chama muita atenção porque eu não conhecia. Mostaça. Macarrão, isso aqui sofreu influência do português, com certeza, né? Então, macaron, tá? Macarrão. Isso aqui é uma influência do português, com certeza. Tá? Novamente, não sou eu que crio as traduções, não sou eu. Estou pegando dos dicionários, estou pegando de tupinólogos, né, de pessoas que pesquisam, tá bom? Inclusive, existem tupinólogos britânicos, tupinólogos germânicos de outras partes do mundo, que eu também uso, tá? Então, por isso que às vezes não vão, talvez vocês não encontrem aqui no Brasil. Que eu estou usando, às vezes, eu estou usando livros também que eu encontrei, por exemplo, na Alemanha, na Grã-Bretanha, então tem livros que eu encontro lá, né? Então tem umas traduções diferentes. Vamos lá. E acabamos aqui então, tá? Então, pessoal, eis o nosso tchau, nhanhomongeta, tá? E um obrigado, Kuekatu. Na verdade, eu quero dar um muito obrigado a vocês. Kuekatu rete, kunumin eta. Espero que vocês fiquem bem. Espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, um Kuekatu rete, muito obrigado. E vamos ficar por aqui. Espero ver vocês na próxima aula. Valeu, falou!